Lucas 19, 28 a 44. Se eu errar alguma palavra, me desculpem aqui. Eu vim de Campinas, no aeroporto, por isso roubaram meus óculos de grau. Estava dentro da mala, veio uma mala, tiraram os óculos por causa da armação, né? Deve ter jogado a leite fora. Agora estamos aí catando letra. Vamos lá. Vamos lá. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, Jesus enviou dois de seus discípulos, dizendo: vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumento amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus manos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus manos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras,
Toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz nos céus e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e a rodearão, e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra você e seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Eu quero meditar com os irmãos essa mensagem que fala sobre por que Jesus chorou. O Novo Testamento nos mostra 3 momentos em que Jesus chorou. E o primeiro momento é ali na história de Lázaro, em João 11:35, quando Jesus viu a dor das irmãs Marta e Maria, e ali ele se compadeceu delas, ele refletiu sobre o salário do pecado, que é a morte. Ele gemeu em seu espírito e chorou. Jesus chorou em simpatia com o sofrimento familiar. Por isso que nós, quando perdemos alguém que nós amamos, nós podemos chorar. Isso não é sinal de incredulidade. Mesmo crendo no poder de Deus de ressurreição, Jesus, que era a própria ressurreição, ele chorou. Ele se compadeceu ali. Então nós temos tem muitos lugares que ensinam que o crente não pode chorar porque é um sinal de fraqueza, que tem que ficar alegre quando alguém que nós amamos morre, porque ele foi para o céu, ou porque se era crente, ou uma coisa assim. Não, a gente pode chorar. Nós somos pessoas sentimentais, e à medida que perdemos uma pessoa, mesmo que a gente vai encontrar a eternidade há algum tempo, mas por um tempo, agora, na terra, nós perdemos a pessoa, e nós temos que chorar, nós podemos lamentar. A segunda ocasião foi essa que nós lemos em Lucas 19, quando Jesus chorou sobre a impenitente e amada cidade de Jerusalém. Jesus olhou os problemas nacionais, ele viu o que estava acontecendo ali no seu país, na sua nação, ele viu o que aconteceria com aquela cidade, com aqueles compatriotas, e ele chorou por elas. Nós, quando nos tornamos cristãos, nós deixamos de ser compatriotas. Nós temos que chorar pela nossa nação. Quando a gente vê corrupção, quando a gente vê imoralidade, quando a gente vê o pecado, quando a gente vê a desgraça, nós temos que chorar. Nós podemos chorar. E a terceira ocasião que Jesus chorou está em Hebreus 5:7, e ali fala do momento que ele está no Getsemane, no momento antes da crucificação, onde ele pede ao Pai: se é possível, passa de mim esse cálice. No texto de Lucas, ele apenas fala do suor, de sangue, mas em Hebreus revela que ele também chorou, e ele, com forte clamor e lágrimas, fez a oração de súplica a Deus que podia livrá-lo, mas que seja feita a tua vontade. Nessa mensagem nós vamos nos deter na mensagem de Lucas, do choro, onde Jesus chorou pela cidade de Jerusalém. Ali no verso 41 do capítulo 19, Jesus usa uma palavra muito forte, que em português é traduzida por choro, porque não temos outra palavra, mas é uma palavra que transmite aquele choro que chega, você tem que puxar ar para poder chorar quando falta, com gemidos, com dor, com gritos. É mais ou menos um pranto, um sofrimento, aquilo que Jesus estava vivendo nesse momento em que ele olha para a cidade de Jerusalém e contempla, então, tudo que estava acontecendo ali. E quando Jesus olhou para todos os lados naquela cidade, ele teve motivos para chorar. Jesus olhou para trás e pôde ver que a nação desperdiçou o tempo da visitação de Deus. Jesus estava ali no meio do povo, Jesus estava andando com as pessoas, Jesus estava pregando com as pessoas, ela tinha a oportunidade de ouvir a palavra, de seguir os conselhos dele, mas perdeu o tempo da visitação de Deus. E como a palavra diz, visitação não é uma moradia, é uma visitação, visita, vem e vai embora. E será que você não está perdendo o tempo da visitação de Deus? O tempo em que Deus aqui está falando aos nossos corações, o tempo em que Deus está ministrando ao nosso coração, o tempo em que Deus está mostrando a sua direção,
muitas vezes nós estamos desperdiçando o nosso tempo, a oportunidade, com tantas outras coisas, e quando estamos deixando de aproveitar, desperdiçando esse tempo da visitação do Senhor. Uma hora nós vamos clamar e Ele não poderá mais ouvir, porque já será tarde demais, porque encerrou o tempo da graça. Jesus olhou para dentro e viu a ignorância e a cegueira espiritual do coração do povo. Eles deviam ter conhecido a Cristo, eles deviam ter ouvido a palavra, eles deviam ter ouvido os profetas que vieram antes do próprio Jesus, falando da palavra de Deus, mas eles não desperdiçaram. Quantas palavras, quantos cultos, quantas mensagens você já desperdiçou daquilo que Deus falou? Não sei quanto tempo você tem de vida cristã, se 1 ano, 1 mês, 10 anos, 50 anos. Mas se você viesse só um culto por domingo, se você viesse só um culto por mês, olha quanto Deus já falou. E olha quanto você já desperdiçou. Olha quanto eu já desperdicei. As oportunidades que Deus já nos deu. Jesus olhou ao redor e viu uma atividade religiosa superficial. Um templo que havia se transformado em covil de salteadores e líderes religiosos que por inveja queriam matá-lo. Havia religiosidade, mas não havia conhecimento de Deus. Isso vem sendo falado nessa igreja com o pastor Valdo, somente há muito tempo. Cuidado, não é só um culto. Não adianta vir na igreja, não adianta participar de todos os cultos, todas as atividades. É preciso conhecer, viver, desfrutar da comunhão, da intimidade com Deus. Será que Jesus não está chorando por essa condição espiritual nossa hoje? De estarmos na igreja, de conhecer a Cristo, de andar, conhecer a Bíblia, ter a oportunidade de participar de muitos eventos, encontros, mas não temos intimidade, não conhecemos o Senhor, não vivemos realmente aquilo que Ele tem para nós. Quando Jesus olhou para frente, Ele viu o julgamento que estava por vir sobre a cidade, porque elas não aproveitaram esse tempo. Meu irmão, o que Jesus vai cobrar de nós é o que nós fizemos com as oportunidades, com a palavra, com o ensino, com a direção que Ele deu para nós. É isso que vai ser o julgamento. Se nós temos desperdiçado isso, essa palavra que Ele tem lançado nos nossos corações, domingo após domingo, é essa palavra que nos julgará. Mas quando eu te falei aquilo, e quando eu te mostrei aquilo, e quando eu te revelei aquilo, o que tu fez? E nós temos desperdiçado todas as coisas. O povo, em Lucas, no mesmo capítulo 19, no versículos anteriores, no versículo 14, diz assim: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Foi o que os fariseus disseram, foi o que o povo disse para Jesus: ele não é o nosso rei. Nós não queremos. E agora ele veio com um jumentinho, todo mundo dando glória a Deus, usando as alturas. Ele disse: isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. O que estão louvando, o que estão abanando esses ramos aí? Vocês querem me matar? Vocês não querem me ouvir? Nós não somos diferentes. Nós não somos diferentes. Então eu quero ressaltar nessa mensagem 2 aspectos importantes. O primeiro é a profunda dor do nosso Senhor Jesus. E a segunda são as profundas palavras dele ao contemplar a impenitência, aquela cidade de Jerusalém que não se rendia, que não se arrependia, que vivia obstinada na sua tradição, naquela sua religiosidade superficial, naqueles seus rituais, mas que não conhecia o Senhor, que não ouvia o Senhor, que não ouvia os profetas, que matou os profetas e agora matou o Senhor dos profetas. Nós temos ouvido, mas nós temos que tomar uma posição diante da palavra do Senhor. É isso que Ele espera, é isso que Ele esperava desse povo, e é por isso que Ele chorou, porque Ele não via isso. Então, esse primeiro aspecto agora, da profundidade das lágrimas do Salvador. E ali fala sobre esse choro, que ele viu a cidade, viu o que estava ao redor, e ele chorou. E o primeiro aspecto é que as lágrimas do Senhor foram tão profundas que ele não pôde contê-las. Enquanto a multidão celebrava, Jesus chorava. Enquanto o povo estava em festa, balançando os seus ramos, dizendo: glória a Deus, lá vem o rei. Jesus estava chorando, porque tudo aquilo ali era muito superficial, havia apenas um pouco de sinceridade ali.
Muitas vezes nós louvamos o Senhor, nós participamos do culto da igreja, nós participamos do louvor, cantamos com fervor, mas ao sair daqui não obedecemos, não vivemos aquilo. E é por isso que Jesus chora. Os discípulos ali gritando e aquela alegre procissão, quando as multidões ali sucediam, Jesus colocava suas roupas no chão, os galhos de árvore, os discípulos gritavam, mas Jesus sabia que tudo aquilo era só um momento. Ali, enquanto ele estava entrando na cidade, as pessoas gritavam Hosana, mas daqui a pouco eles iam gritar crucifica. Jesus estava em jejum. No dia anterior ele já tinha deixado de se alimentar, estava se encaminhando para esse momento. Ele sabia que esse momento era um momento de tentação, quando todo mundo aclamaria ele como rei. E na sua carne, talvez ele sabendo que poderia isso de alguma forma encher o seu coração, ele entrou em jejum, sabendo também que logo após viria esse caminho da crucificação. Enquanto ele estava passando fome, quando ele estava jejuando, a multidão estava em festa. Tão profunda foi a tristeza de Jesus que ele não conseguiu contê-la no meio desse monte de louvor, desse monte de alegria. Jesus estava chorando. Muitas vezes nós estamos em festa na igreja, mas Deus está chorando porque Ele conhece a nossa real condição. Hoje é uma oportunidade de mudança, de rever a nossa vida, a nossa condição espiritual, para que Jesus, em vez de chorar, Ele possa se alegrar conosco, como igreja, como filhos, individualmente. As lágrimas de Jesus foram tão profundas que elas sobrepujaram a todos os outros sentimentos. Jesus, ao olhar para Jerusalém, ele podia ter se alegrado com as manifestações de Deus naquele lugar. Ele poderia se alegrar porque ali Davi teve muitas vitórias. Ali foi construído o templo de Salomão. Ali era a casa de oração. Ali era onde Deus se manifestava. Ali é onde o Shekinah, a glória de Deus se manifestava. Mas as coisas da terra não alegraram o coração de Jesus. Porque Jesus viu mais do que pompa. Jesus viu mais do que um grande templo. Jesus viu mais do que um povo gritando, do que um povo indo ao culto, do que um povo indo ao templo. Ele viu o coração, ele viu a frieza, ele viu a cegueira, ele viu o que estava para acontecer. E essas coisas não alegraram o coração de Deus, muito pelo contrário, ele não se empolgou com isso. Mas as pessoas estavam em festa, as pessoas estavam alegres, ele não atrapalhou, não cortou o barato dos discípulos. Mas ele sabia que aquela alegria duraria pouco tempo. Então Jesus não chora por ele mesmo, mas ele chora por nós. Ele não chorou por si mesmo, ele chorou pela condição espiritual daquele povo. Ele diz assim, em Lucas 23, 28, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes vós por vocês mesmos e por vossos filhos. Jesus não chora por nós, Jesus não chora por ele chora por nós. Porque ele sabe o que pode acontecer, o que vai acontecer, se nós continuarmos nessa mesma mornidão em que a igreja cristã como um todo hoje vive. Hoje fizeram pesquisas sobre o crescimento dos evangélicos no Brasil. Cresceu 30%. Mas você vê a diferença na sociedade, você vê menos corrupção, você vê menos injustiça. Ah, mas a culpa é do PT, a culpa é da igreja, que não se move, que não faz nada. Nós vimos aqui, pelo que poucas pessoas viram, nós apresentamos aqui na igreja, o filme sobre o avivamento nas Ilhas Fiji, e havia ali a corrupção aumentada violentamente, prostituição, a imoralidade, tantas coisas acontecendo. E o presidente das Ilhas Fiji foi à TV e às emissoras disse: a culpa disso tudo é da igreja. Então os pastores se reuniram de todas as denominações, acabaram esse negócio de que eu sou batista, sou assembleiano, sou quadrangular, sou isso, eu sou aquilo. Todos os líderes cristãos se reuniram e vão dizer: nós temos que. Eles ficaram chorando, ajoelhados chorando.
Porque eles reconheceram que a culpa não era do governo, a culpa não era disso, a culpa não era dos políticos, a culpa era da igreja que não faz nada. Deus nos chamou para dominar as coisas. Lá no Gênesis. Mas nós deixamos, nós ligamos a televisão e ficamos, aquele isso, aquele aquilo, aquele sai fora daí. Vamos mudar. Não tem que mudar. É nós que precisamos mudar. Então essa condição de lamúria, essa condição de choro, é pela nossa apatia diante das coisas que estão vendo. As pessoas vinham ali no templo, os campistas vendendo as coisas, não faziam nada, muito pelo contrário, iam lá e participavam. Os líderes religiosos participavam daquela, eles que vendiam, as pessoas iam, acreditem, as pessoas que vinham fazer esse sacrifício uma vez por ano, e que os pobres podiam trazer uma pomba, que não tinha dinheiro para trazer uma oferta, não tinha dinheiro para trazer um animal mais valioso, um carneiro, né, para oferecer esse sacrifício, eles traziam pombas. E daí ficava um líder religioso ali na porta e dizia, mas essa sua pomba aqui tem um bico um pouquinho torto, você não pode oferecer para Deus. Agora você tem que ir lá e comprar a nossa pomba. Vocês sabiam disso? Em alguma igreja que é meio universal, assim? Ele disse, agora você, esse bico está um pouquinho torto, você vai lá e você tem que comprar a nossa pomba. Porque a nossa pomba Deus vai aceitar. E daí o pobre tinha que não tinha, daí ele tinha que se empenhar, se endividar para ir lá, pegar a pomba para oferecer para Deus, e daí eles pegavam aquela pomba de bico torto, botavam o selo do templo e vendiam para o próximo que vinha. Já se sua pomba não sei, agora tem que ser aquela de bico torto, é aquela que era de Deus. É assim que eles sempre. E assim eles ganhavam dinheiro. E o povo via isso, e o povo participava disso, e a liderança estava junto disso. E como é que Jesus podia se agradar desse momento de louvor, de adoração? Era tudo hipocrisia. E será que nós também nós estamos nos desviando, fazendo do reino um mercado? Quantas coisas nós podemos perceber de errado, não só no reino, mas também na sociedade à nossa volta, estamos calados. Terceiro motivo do choro de Jesus foi revelam a compaixão dele. As lágrimas de Jesus também revelam a sua compaixão. Ele sabia que a cidade seria destruída, embora ele seja Deus, ele chorou. Isso nos traz retrato da compaixão de Jesus. Ele é o Emmanuel, Deus conosco, e ele chora conosco, ele chora por nós. Jesus chorou porque a cidade tinha perdido a oportunidade e o tempo da visitação de Deus. Aquela cidade rejeitou a oferta da graça. Jesus chorou porque aquela cidade amou mais as trevas do que a luz. Ela conhecia a luz estava no meio deles, mas eles escolheram mudar em trevas. Como é que Jesus não ia chorar por causa disso? A lágrima de Jesus nos revela o coração de Deus, mostram que Ele tem essa compaixão, que Ele é compassivo. Jesus chora mesmo quando sabe que as lágrimas dele seriam frutíferas. Ele sabia que aquele choro dele não ia adiantar por nada, que as pessoas não estavam interessadas no que ele falava, no que ele demonstrava. As pessoas só queriam seguir a vontade do seu coração. Agora nós vamos louvar, não interessa ele estar triste. Vamos louvar. E quando ele estava alegre, as pessoas choravam, não interessa as palavras, não interessa o sentimento de Deus, não interessa a voz de Deus, não interessa as expressões de Deus. O que interessa é o que nós gostamos, o que interessa é o que nós queremos. Será que conosco não é assim também? A nossa igreja, o nosso jeito, o nosso culto, e a gente diz que sempre melhor. Mas será que essa é a vontade de Deus? Jesus diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Se hoje ouvides a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia da visitação de Deus. Esse é o tempo da graça. Jesus está aqui no nosso meio. Esse é o tempo de ouvir a voz. Esse é o tempo de tomar uma decisão. Esse é o tempo de mudar nosso ponto de vida. Esse é o tempo de fazer alguma coisa. Quarto aspecto, as lágrimas de Jesus deveriam nos encorajar a confiar plenamente nele. Se ele é capaz de chorar por nós, de nos abraçar, de ver a nossa condição e se manifestar em relação a isso, nós devíamos confiar plenamente nele. Nós devíamos ir com ele também em lágrimas, entregando aí todo o nosso fardo, o nosso pecado.
a nossa condição espiritual. Dizer para Ele: transforma, Senhor. Eu confio em Ti, conduz a minha vida conforme o Teu querer. Que não seja mais do meu jeito, mas que seja do Teu. Quantas vezes você já fez essa oração que Jesus fez lá no Getsemane? Senhor, eu gostaria que fosse assim, mas que seja feita a Tua vontade, sem reclamar, sem murmurar, mesmo que a gente não entenda. Nem tudo a gente é capaz de entender. Mas será que mesmo assim você é capaz de agradecer? Deixe que as lágrimas do Salvador mandem embora o seu medo. Se você tem medo de se lançar a Ele, lembra desse choro. Ele chorou por você. Jamais Ele tratará mal. Ele quer o nosso bem. Diz: eu sei os planos que tenho para você. Planos de bem e de prosperidade, de sucesso, não de lhe fazer mal. Por que você tem medo de deixar Ele conduzir a tua vida? Realmente, de verdade, em todos os aspectos, em todas as decisões. Se você não leu um livro que desafia-nos nesse sentido, um livro Nos Passos de Jesus. Ali uma pessoa, ela acordava de manhã e todas as coisas que ela ia fazer, ela perguntava: se Jesus estivesse no meu lugar, será que ele faria esse negócio? Será que ele fecharia esse contrato? Será que ele fazia esse projeto? Será que ele escolheria esse emprego que eu escolhi? Será que ele faria? Será que ele assumiria isso? Será que ele faria aquilo? E todo livro passa nisso, e ele reflete, isso traz uma reflexão para nós. Será que em todas as coisas que você pensa, será que em todas as coisas que você faz, Jesus aprovaria? As lágrimas de Jesus nos dão a demonstração sobre os servos do reino. Todos nós fomos alcançados pela graça de Deus, somos agora convocados a trazer outros aos pés do Salvador. E nesse meio de trabalho, então, o Salvador nos ensina que nós devemos ser sensíveis e ter um coração cheio de compaixão. Nós podemos falar do céu ou do inferno, mas jamais com o coração insensível. Jamais sem perder essa visão que Jesus estava tendo aqui, de que pessoas iam se perder, pessoas iam se desviar, pessoas estavam perdendo a oportunidade da graça, e ele não podia ficar alegre, não podia comemorar junto com os outros, ele tinha que ficar triste. Será que nós estamos nos entristecendo com as pessoas da nossa família que estão indo para o inferno? Será que nós choramos por aqueles que nós deixamos de alcançar? Com essa graça que nós conhecemos, salvadora, que nós experimentamos? Será que no reino de Deus existe cada um por si, Deus por todos? Porque isso não é versículo bíblico, isso não é ensinamento do Senhor. Isso é mentalidade pós-moderna, do individualismo, da relatividade. Cada um faz do seu jeito, como quer, o que importa é que você se sinta bem. E por último, as lágrimas de Jesus nos mostram como os pecadores devem aproximar-se dele, com lágrimas. Se Jesus chorou por nós, nós temos que chorar pela nossa condição. Nós temos que chegar até Ele, quebrantado, dizendo: Senhor, me perdoa. Me perdoa pelas vezes que Tu falou comigo, pelas vezes que Tu visitou a minha casa, a minha igreja. Você falou comigo, você se relacionou comigo, você indicou certos para mim, caminhos para mim, e eu não obedeci, fiz escolhas diferentes. Nós não choramos, nós tornamos corações duros de pedra, nós somos insensíveis. Qual foi a última vez que você chorou pela sua condição espiritual? Seja sincero com você mesmo. Você acha que está top? Que está bem assim? Não se iluda, não. Nós precisamos a cada dia nos aproximar mais de Deus, querer mais das coisas de Deus, se parecer mais com Jesus. Não é possível que nós nos olhemos diante da palavra de Deus, que é o espelho da nossa vida, e nós possamos dizer: não, tá bom, estou num padrão bom. O padrão não é aquele que está pior do que a gente. Mas veja o cara lá, está bem pior, fez uma coisa, fez isso, fez aquilo. Mas o padrão não é quem está pior, o padrão é Jesus. Com Jesus lado a lado, você está bem. Olhando para tudo que Ele fez, tudo que Ele falou, a intimidade dEle com o Pai, a compaixão dEle, você está bem. E o segundo e último aspecto desse choro de Jesus está no versículos 42 a 44. Primeiro, Jesus lamenta pela
falta pela qual eles pereceram. Então foi uma ignorância. Esse foi o problema de Israel. E talvez esse tenha sido o nosso problema. Ignorância em relação às coisas do reino de Deus. Ele diz lá no versículo 42, se tivesse conhecido, se conheceres, se tivesse realmente conhecido quem eu era, se tivesse conhecido as palavras que eu tinha ministrado a vocês, o exemplo que eu dei a vocês, se tivesse conhecido. A ignorância é falta de conhecimento. E muitas vezes nós somos ignorantes em relação às coisas de Deus. Hoje, a geração, a juventude tem a geração X, a geração Y, a geração Z, a geração técnica, a geração isso, mas não tem a geração da Bíblia. Se perdeu, se tornaram ignorantes na palavra de Deus. Sabe todas as modas, mas não sabe os mandamentos de Deus. Em Isaías 3, a palavra de Deus diz: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas o meu povo não tem conhecimento, o meu povo não tem entendimento. Dura. E isso foi falado quando Davi foi roubado da arca dos filisteus, e quando a arca chegou lá, começou a chegar um monte de peste junto aos filisteus, e então o mágico lá dos filisteus disse: olha, essa arca aí, tira essa arca. Então os filisteus disseram assim: nós vamos botar 2 juntas de bois aqui para carregar essa arca, e se eles chegarem com essa arca ao destino deles, então nós saberemos que essa arca era o problema. E eles se amarraram uma junta de bois, botaram na arca em cima da carroça e largaram os bois, não fizeram nada. Os bois saíram direitinho e foram ao lugar onde tinham que deixar. Os bois, os animais conhecem o seu Criador, mas o povo de Deus não conhece o seu Salvador, não entende o seu Senhor. Eles não conheceram a Deus, não conheceram o Filho de Deus, que veio para eles em graça e misericórdia. E eu temo que muitos de nós estejamos na igreja, conhecemos a luz, mas vivemos em trevas. Que muitos de nós, apesar de conhecer a verdade, não amam segundo a verdade. Que muitos de nós estão, apesar de enxergar, estão cegos espiritualmente. Apesar de ouvirem, estão surdos espiritualmente. Que muitos conhecem, ouviram falar sobre Deus, mas não conhecem a Deus na sua intimidade. Então nós temos que mudar essa circunstância. Jesus chorou sobre Jerusalém, embora ela fosse a cidade dos profetas, dos escribas, dos mestres, dos fariseus. Ela estava perecendo não por não conhecer a Deus, apesar de ali ser mestres, apesar de ter os profetas, apesar de ele ter o templo, ali ser a casa de oração, mas não conheciam a Deus. Não é o fato de você ter um certificado de batismo, de você vir na igreja, que você conhece a Deus. Jesus lamenta a paz que eles tinham perdido. Jerusalém significa cidade da paz, em hebraico. Jerusalém, de Shalom, paz. Mas Jerusalém tinha perdido a sua paz, porque não tinha conhecido Deus. E quem não conhece a Deus não tem paz. Não é a prosperidade que traz a paz. Se dinheiro trouxesse paz, rico não se suicidava. Mas o que traz a paz é a presença de Deus em nosso coração. E não troquem isso pelo dinheiro, não troquem isso pela prosperidade, não troquem isso por qualquer outra coisa. Dinheiro é bom, ajuda sim, mas não coloca nele a tua paz, achando que ele vai trazer paz a ti. O dinheiro te deu paz quando houve algum divórcio na sua família. Você tirou um extrato bancário, colocou ali no chão e ele trouxe paz nesse momento. Quando veio a enfermidade, o dinheiro te trouxe paz. Quando veio as lutas e as dificuldades familiares, relacionais, com filhos, o dinheiro te trouxe paz. Quem é que te trouxe paz? O príncipe da paz. E é só ele. E sem ele não adianta nada. E não adianta querer colocar outra coisa no lugar.
Não adianta querer enterrar a cabeça, não adianta querer fugir, em outro lugar você não encontrará. Jesus lamenta sobre as pessoas que tinham perdido uma grande oportunidade. Jesus ali mostra que a cidade perdeu a oportunidade que teve de conhecer a Deus, a glória de Deus, a palavra de Deus foi pregada, os profetas anunciaram a sua grande salvação, os sacerdotes não deixavam o fogo do holocausto acabar, ali o templo, a palavra, o culto, as orações, mas o povo perdeu o tempo da visitação de Deus. Irmãos, toda hora Ele está falando, toda hora está ministrando, e nós estamos perdendo. Nós temos a mesma oportunidade que Jerusalém teve, da visitação do Senhor. E será que nós temos ouvido as exortações? Muitas pessoas foram criadas no Evangelho, muitas pessoas nasceram na área cristã, muitas pessoas têm maridos ou cônjuges cristãos, muitos filhos aqui têm pais cristãos, e muitas vezes não damos valor a isso. Muitas vezes não deixamos essa palavra entrar no nosso coração. Participamos, aqui somos amigos do Evangelho, mas não somos convertidos, não entregamos a nossa vida, não queremos viver isso. As pessoas têm perdido a real presença do inferno. Pouco tem que se falar do inferno, mas ele existe. E quem não tomar uma lição porque isso vai para o inferno. Você já parou para pensar nisso? E não só aqueles que não tomaram posição por Cristo, mas aqueles que, apesar de serem batizados, apesar de participarem da igreja, não têm intimidade, não conhecem verdadeiramente a Deus, também vão para o inferno. O certificado de batismo não nos salvará. Jesus disse: se conheceras a ti mesmo, ainda hoje, você se renderia essa paz. Você experimentaria essa paz. Aquele foi um dia favorável. Eles tinham sido exortados por homens de Deus, e agora eles tiveram o próprio Filho de Deus ali orientando. Eles viram milagres, eles viram a graça de Deus brilhando como o sol no firmamento. Eles viram ali o próprio Deus descendo à terra, estando no lugar. Eles tinham uma visitação poderosa de Deus, mas não experimentaram isso. Deixaram essa oportunidade passar. Deus habitou no meio deles, fez milagres, mas eles não quiseram experimentar. Jesus lamenta porque ele viu a grande ruína que desabaria sobre Jerusalém. A invasão de Jerusalém por Tito Vespasiano, em 70 depois de Cristo, foi a tragédia das tragédias. Nos livros históricos nós podemos ver o relato de que pessoas foram cortadas ao fio da espada no meio, crianças sendo mortas, homens e mulheres ali sendo trucidados, morrendo de fome, de peste. As mães comiam seus próprios filhos quando davam à luz porque não tinham o que comer. Essa era a situação que estava em Jerusalém. Essa Jerusalém que Jesus estava lá. Essa Jerusalém que estava sacudindo os caminhos, dizendo: Hosana, vem o rei, nosso rei. Glória a Deus nas alturas. Essa mesma estava passando por tudo isso. E por isso Jesus chorou. Porque eles tiveram oportunidade e não ouviram. Eles tiveram o tempo da graça e não aproveitaram. Meu irmão, olha quantas igrejas tem em Curitiba. Olha quanta graça, tá? A oportunidade que Deus tem colocado aqui. Por que nós temos feito com essa abundância? Nós não podemos olhar para a cidade de Curitiba, para a condição espiritual de Curitiba, para os pecados de Curitiba e não chorar. Não adianta mudar de cidade, porque se Deus nos colocou aqui, nós temos que curar por isso aqui, nós temos que chorar por essa cidade, nós temos que lamentar por essa cidade, e nós temos que pregar as boas novas dessa cidade. Nós temos que mostrar o pecado dessa cidade. E será que nós não temos nos calado diante disso? Essas pessoas passaram por todo esse sofrimento de peste, de morte, de horrores, mas nada disso é comparado à destruição da alma, à morte eterna, ao inferno, a passar a eternidade longe de Deus, a experimentar a segunda morte, como diz o Apocalipse, onde não tem mais volta, onde para sempre será um tormento. Será que nós temos chorado pela nossa família, por nossos familiares que ainda não conheceram a Cristo e que vão para esse lugar, se nós não tomarmos uma decisão de falar do amor de Deus para eles? Será que nós temos chorado pelas pessoas que estão se perdendo no mundo da prostituição, das drogas, da marginalidade?
essa destruição não é nada comparado ao inferno, a pessoas que vão passar por lá. Jesus demonstra sua dor, em outras palavras, dizendo, em Mateus 23:37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como uma galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Quantas vezes Jesus está querendo unir a sua igreja, mas denominações, tradições, interpretações teológicas impedem que o povo de Deus seja um só. E tudo isso em nome de Deus. Pela ortodoxia, nós deixamos de viver em comunhão, em plenitude com outros irmãos, no caso de diferenças. Jesus, muitas vezes, e a cada dia, tem tentado juntar os seus filhos debaixo das suas asas, mas cada um quer fazer o seu próprio caminho, cada um tem que escolher a sua própria paz, o seu próprio refúgio, a sua própria segurança. E agora eu quero concluir com essa palavra de Jesus, onde nos revela que haverá um dia em que Ele voltará. E Ele virá para nos julgar. E Ele virá em glória e poder ali para trazer a nova Jerusalém. E não será mais um dia de lamento, mas será um dia em que Ele vai se deleitar com a sua noiva, com a sua nova Jerusalém, onde não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, haverá só alegria, adoração, regozijo. Mas até que esse dia venha, até que esse dia chegue, pelo que você tem chorado? Jesus chorou por Jerusalém. Jesus chorou por ver aquelas pessoas que estavam indo para o inferno, uma condição espiritual, estavam se alegrando, achando que estavam bem. Schindler chorou porque ele podia ter salvado mais e jogou tanto dinheiro fora e podia ter salvado mais pessoas. E pelo que você tem chorado? Pelos negócios que não conseguiu fechar? Pelo imóvel, pelo carro, pela reforma da casa que você não conseguiu fazer? Pelo vestibular que você não conseguiu passar? Pelo namoro que acabou? Será que você tem chorado pela sua condição espiritual? Será que você tem chorado pelo tempo desperdiçado com outras coisas, enquanto Deus tem tantas coisas para fazer através de nós e em nós? Pelo que você tem chorado? Vamos colocar de pé nesse momento, nós vamos louvar o Senhor. Esse é um tempo de reflexão. Esse é um tempo que Jesus nos dá para que nós possamos rever a nossa vida, rever os nossos conceitos, como é que está a nossa vida diante dele, e com lágrimas chegar e confessar a ele: Senhor, eu estou muito aquém daquilo que tu pediu para mim, daquilo que tu espera de mim. Eu posso fazer muito mais. Eu posso aproveitar muito mais. Será que você tem chorado pelas pessoas que estão indo na sua família para o inferno? E que você ainda não falou sobre isso para ela? Você tem chorado por isso? Ou você tem que testar não tem mais salvação? Esse é o tempo de ver por motivos pelos quais nós temos chorado. E que Deus possa ministrar o nosso coração.